Bom, hoje vai ser uma introdução sobre a ciência. Tá? A ciência é uma busca contínua pela verdade, uma luta perpétua para descobrir como o universo funciona desde as primeiras civilizações. Movida pela curiosidade humana, ela se fia no raciocínio, na observação e na experimentação. O mais conhecido dos antigos filósofos gregos, Aristóteles, escreveu amplamente sobre assunto científico e formou a base para grande parte do trabalho que se seguiu. Ele era um bom observador da natureza, mas confiava inteiramente no pensamento e argumento sem fazer experimentações. Como resultado, interpretou muitas coisas equivocadamente. Afirmava, por exemplo, que objetos grandes caem mais depressa que os pequenos, e que se o objeto tivesse o dobro do peso de outro, cairia 2 vezes mais rápido. Embora isso esteja errado, ninguém duvidou até que o astrônomo italiano Galileu Galilei contradisse a ideia em 1590, enquanto hoje parece óbvio que um bom cientista deve se basear em prova empírica. A verdade é o seguinte, nem sempre é tão evidente. Né? Eu vou nesse tópico, introdução sobre o conteúdo da filosofia, né? Eu pretendo tocar em 9 pontos. Primeiro, sobre a questão do método científico. Um sistema lógico para o processo científico foi primeiro apresentado pelo filósofo inglês Francis Bacon, no início do século XVII, atuando em cima do trabalho do cientista árabe Al-Hazen, de 600 anos antes, e logo reforçado pelo filósofo francês René Descartes. O método científico de Bacon exige que os cientistas façam observações, formem uma teoria para explicar o que se passa e, em seguida, realizem um teste para verificar se a teoria funciona. Se parecer verdadeiro, resultados podem ser enviados para a revisão dos colegas. Quando pessoas do mesmo campo ou campo afim são convidadas a encontrar falhas e assim prová-la falsa ou repetir a experimentação, assegurando a precisão do resultado. Elaborar uma hipótese ou previsão notável é sempre útil. Ao observar o cometa de 1682, o astrônomo inglês Edmund Halley percebeu que ele era semelhante aos cometas relatados em 1531 e 1607 e afirmou que os 3 eram o mesmo objeto em órbita ao redor do Sol. Ele previu seu ingresso em 1758 e estava certo. Embora por pouco, foi avistado em 25 de dezembro, hoje o cometa é conhecido como Halley. Como os astrônomos são raramente capazes de realizar experimentações, né, porque é muito coisas enormes, grandes, você não pode... Agora eu vou fazer uma experiência com o Sol, pegar o Sol e passar para o outro lado. Não pode fazer essas coisas. A prova só pode vir por onde? Pela observação. As experimentações podem testar uma teoria ou ser puramente especulativa. Quando o físico neozelandês Ernest Rutherford observou seus alunos disparar partículas alfa em ouro em folha buscando deflexão, sugeriu que colocasse o detector ao lado da fonte. E, para o espanto deles, algumas das partículas alfa ricochetearam na folha laminada. Rutherford disse que foi como se uma cápsula de bala tivesse ressaltado de um lenço de papel. E isso levou a uma nova ideia sobre a estrutura do átomo. O experimento é ainda mais atrativo se o cientista, ao propor uma nova teoria,
puder fazer uma previsão do seu desfecho. Se a experiência resultar no previsto, então o cientista tem a prova como respaldo. Ainda assim, a ciência jamais poderá provar que uma teoria esteja correta, como frisou Karl Popper, no século XX, filosofando sobre ciência. Ela pode apenas desmentir coisas. Cada experimentação que resulta na resposta prevista é uma prova de embasamento, mas um teste fracassado pode derrubar uma teoria. Ao longo dos séculos, conceitos há muito mantidos, como a geocentricidade, né, do universo, os 4 líquidos orgânicos, o flogístico, de elemento fogo, e o misterioso meio chamado éter, foram todos desmentidos e substituídos por novas teorias. Estas, no entanto, são apenas teorias, e ainda pode ser refutado, apesar de, em muitos casos, isso ser improvável, dada a prova que a respalda. O segundo ponto, falando sobre progressão de ideias. A ciência raramente avança em passos lógicos, simples. Descobertas podem ser feitas simultaneamente por cientistas trabalhando de forma independente, porém quase todos os avanços dependem de trabalhos e teorias anteriores. O motivo para construir o vasto aparato chamado Grande Colisor de Hadron, o LHC, foi a busca pela partícula Higgs, cuja existência foi prevista 40 anos antes, em 1964. Aquela previsão resultou em décadas de trabalho teórico sobre a estrutura do átomo, voltando a Rutherford e ao trabalho do físico dinamarquês Niels Bohr, nos anos 1920, que dependeu da descoberta do elétron, em 1897, que a seu turno contara com a descoberta dos raios catódicos em 1869. Aqueles não terem sido descobertos em a bomba a vácuo em 1799, a invenção da bateria, de modo que a corrente retroceder por décadas e séculos. O grande físico inglês Isaac Newton disse notariamente: se vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigante. Ele se referiu principalmente a Galileu, mas é provável também que tenha lido uma edição de Ótica do Alhazen, aquele árabe, né? Um outro ponto são os primeiros cientistas. Os primeiros filósofos com a visão científica atuaram na Grécia Antiga durante os séculos VI e V a.C. Pitágoras montou uma escola matemática onde agora ficava o sul da Itália, 50 anos depois. E Xenófanes, após encontrar conchas do mar numa montanha, concluiu que um dia a Terra inteira teria sido coberta pelo mar. Na Sicília, no século IV a.C., Empédocles afirmou que a terra, ar, fogo e água são as raízes quádruplas de tudo. Ele também levou seus seguidores à cratera do vulcão. E olha o que ele fez. O vulcão Etna, né? Isso é o que ele fez, ele pulou lá dentro, aparentemente para mostrar que era imortal. E assim nos lembramos dele até hoje. Um outro ponto são os observadores de estrelas. Enquanto isso, na Índia, na China, no Mediterrâneo, as pessoas tentavam entender o sentido dos corpos celestes. Eles faziam mapas estelares, em parte com auxiliares na navegação, e batizavam estrelas e grupos estelares. Também notaram que alguns traçavam caminhos irregulares, quando vistos em contraste com as estrelas fixas. Os gregos chamavam essas estrelas errantes de planetas. Os chineses avistaram o cometa Halley em 240 a.C. e em 1054 uma supernova conhecida como Nebulosa do Caranguejo. Um outro ponto é falando sobre a Casa da Sabedoria. No final do século VIII d.C., o Califado Abásside montou a Casa da Sabedoria, uma biblioteca magnífica em sua nova capital, Bagdá. Isso inspirou rápidos avanços na ciência e na tecnologia.
islâmicas, né? Muitos dispositivos mecânicos geniais foram inventados junto com o astrolábio, um aparelho de navegação que utilizava o posicionamento das estrelas. A alquimia floresceu e surgiram técnicas como a destilação. Estudiosos da biblioteca colecionavam todos os livros mais importantes da Grécia e da Índia e os traduziam para o árabe, modo como o Ocidente mais tarde redescobriu os trabalhos dos antigos e aprendeu os algoritmos indo-arábicos, incluindo o zero importado da Índia. Um outro ponto é o nascimento da ciência moderna. Como o monopólio da Igreja sobre a verdade científica começou a enfraquecer no mundo ocidental, o ano de 1543 viu uma publicação de 2 livros inovadores. O anatomista belga chamado André Vesalius produziu De Humani Corporis Fabrica, o corpo de fábrica do humano, né? O corpo do humano de fábrica, tipo fábrica, que descobria suas dissecações de cadáveres humanos com ilustrações extraordinárias. No mesmo ano, o físico polonês Nicolau Copérnico publicou Das Revoluções das Esferas Celestes, que afirmava firmemente que o Sol é o centro do universo, derrubando um modelo de Terra centralizado calculado por Ptolomeu de Alexandria 1 milênio antes. Em 1600, o físico inglês William Gilbert publicou De Magnetic, no qual explicava que os ponteiros de uma bússola apontam ao norte, porque a Terra é um imã. Ele chegou a argumentar que o âmago da Terra é composto de ferro. Em 1623, outro físico inglês, William Harvey, descreveu pela primeira vez como o coração age como uma bomba e conduz o sangue pelo corpo, desse modo aniquilando teorias prévias que datavam de 1400 anos antes do físico grego-romano Galeno. Nos anos de 1660, o químico anglo-irlandês Robert Boyle produziu uma série de livros, incluindo o Químico Cético, no qual definia um elemento químico. Isso marcou o nascimento da química como ciência de forma distinta da alquimia mística da qual ela se originou. Entendeu? Robert Hooke, que trabalhou como assistente de Boyle, produziu o primeiro best-seller científico, que é o Micrografia, em 1665. Suas ilustrações soberbas de cobaias com uma pulga e o olho de uma mosca abriram um mundo microscópio jamais visto. Então, em 1687, veio o que muitos consideraram o mais importante livro de ciência de todos os tempos. Chama-se Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, mais comumente conhecido como Principia. Suas leis de movimento e o princípio universal da gravidade formam a base da física clássica. O outro ponto seria os elementos, átomos e evolução. No século XVIII, o químico francês Antoine Lavoisier descobriu o papel do oxigênio na combustão, desbancando a antiga teoria do flogístico. Não tardou para que inúmeros gases e suas propriedades fossem investigados. Pensar nos gases da atmosfera levou o meteorologista britânico John Dalton a sugerir que cada elemento consistia em átomos ímpares e propor a ideia de pesos atômicos. Então, o químico alemão Augusto Kekulé desenvolveu a base da estrutura molecular, enquanto o inventor russo Dmitry Mendeleev expôs a primeira tabela periódica dos elementos. A invenção da bateria elétrica por Alessandro Volta, na Itália, em 1799, abriu novos campos de ciência, iniciado pelo físico Hans Christian Ørsted, dinamarquês, e seu contemporâneo britânico Michel Faraday, descobrindo novos elementos e o eletromagnetismo, que resultou na invenção do motor elétrico.
Nesse interim, as ideias da física clássica eram aplicadas à atmosfera, às estrelas, à velocidade da luz e à natureza do calor, que se desenvolveram formando a ciência da termodinâmica. Geólogos que estudavam o extrato rochoso começaram a reconstruir o passado da Terra. A paleontologia virou moda à medida que o resto de criaturas extintas começaram a aparecer. Mary Anning, uma menina britânica autodidata, tornou-se famosa mundialmente remontando restos de fósseis. Com os dinossauros vieram as ideias da evolução, mais notariamente do naturalista britânico Charles Darwin, e novas histórias das origens e da ecologia. Um penúltimo ponto é falando sobre a incerteza e infinito. Na virada do século XX, um jovem alemão chamado Albert Einstein propôs sua teoria da relatividade, sacudindo a física clássica e acabando com a ideia de tempo e espaço absolutos. Novos modelos de átomos foram propostos, a luz foi mostrada atuando tanto como partícula quanto em onda. Já pensou? Uma partícula, né, de luz, né? Foi mostrado esse novo modelo de átomo, foram propostos, a luz foi mostrada atuando tanto como partícula quanto onda. As duas coisas. E outro alemão, Werner Heisenberg, demonstrou que o universo era incerto. No entanto, o mais impressionante no último século foi como os avanços tecnológicos possibilitaram o progresso da ciência em uma velocidade sem precedente, com ideias saltando à frente com precisão cada vez maior. Aceleradores de partículas ainda mais potentes revelaram novas unidades básicas de matéria. Telescópios, né, mais poderosos mostraram que o universo está em expansão, iniciada com o Big Bang. A ideia de buraco negro começou a se realizar. Matéria escura ou buracos negros, independentemente do que fosse parecer preencher o universo, os astrônomos começaram a descobrir novos mundos, planetas em órbita de astros distantes, alguns que talvez até abriguem vida. O matemático britânico Alan Turing pensou na máquina universal da computação. E em 60 anos, tínhamos computadores pessoais, a rede mundial da navegação e os smartphones. O último ponto são os segredos da vida. Na biologia, né, os cromossomos foram expostos como base da hereditariedade e foi descodificada a estrutura química do DNA. Apenas 40 anos depois, isso levou ao projeto do genoma humano, tarefa de perspectiva aparentemente assustadora, que, auxiliado pela computação, assumiu um ritmo de avanço cada vez mais acelerado. Hoje, a sequência do DNA é um procedimento laboratorial quase rotineiro, e a terapia genética passou de esperança à realidade e o primeiro mamífero foi clonado. Enquanto os cientistas atuais evoluem nessas e outras realizações, prossegue a busca inexorável pela verdade. Parece provável que sempre haverá mais perguntas do que respostas, mas as descobertas futuras certamente continuarão a impressionar. Tá? Então, assim a gente acaba essa introdução sobre a ciência, e amanhã nós vamos fazer uma introdução sobre a mitologia. Tá? Bom, praticamente, a gente pensava em 20 minutos, deu 21 minutos aí por aqui, né? Então, agora vocês, por favor, eu vou desligar e eu vou ligar de novo, vocês entram de novo, porque aí eu vou falar sobre a saúde e o coronavírus, tá bom? Até daqui a um minuto.